Seus filhos aprendem mais com seu exemplo do que com suas palavras. O tema de hoje foi sugestão de uma amiga, Carla, que está sempre conosco aqui no canal. E eu aproveito para dizer uma coisa, que eu gosto muito dos comentários, de ler o comentário de vocês. Muitas dessas mensagens nascem justamente dos pedidos, das dores e das reflexões que vocês compartilham comigo. Então, se existe algum tema, alguma dúvida ou algo que você gostaria de refletir aqui no canal, deixa nos comentários, porque eu gosto muito de gravar pensando em vocês e caminhamos juntos nessa jornada. E hoje vamos falar sobre algo muito importante. Seus filhos aprendem mais com exemplo do que com as suas palavras. Inclusive, tem uma frase que é muito famosa de um filósofo americano que diz: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Ela ressalta que as ações de alguém são mais impactantes e confiáveis do que suas palavras. E você sabia que seus filhos podem esquecer muitas coisas que você fala, mas dificilmente esquecerão a forma como você vive? Porque filhos aprendem observando. Eles observam como você reage, como você trata as pessoas, como você fala, como você vive sua fé. Fique comigo até o final, porque essa mensagem pode tocar o seu coração. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, está escrito: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Olha isso, Paulo não ensinava apenas com palavras, ele ensinava com a própria vida. E isso nos traz algo muito poderoso. Servir de modelo é uma das formas mais poderosas de ensino, porque a palavra de Deus destaca a importância do ensino através do estilo de vida. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 a 9, está escrito: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Percebe que recado, que mensagem o Senhor quis falar ao coração dos pais? Que a Bíblia diz que não é apenas ensinar dentro da igreja, ela fala sobre viver isso todos os dias, dentro da casa, na rotina, ao levantar-se, ao deitar, no caminho, nas pequenas atitudes, ou seja, em todos os momentos. E a melhor maneira de transmitir valores é vivê-los diariamente, porque filhos aprendem observando como o pai reage, como a mãe lida com as situações, como a família resolve conflito, como tratamos as pessoas dentro de casa e fora dela, como tratamos idosos, os animais, como falamos com quem nos serve, como servimos, como lidamos com o dinheiro, como enxergamos o trabalho. Porque se dentro de casa há reclamação, o filho aprende a reclamar. Se dentro de casa existe gratidão, o filho aprende a ser grato. Filhos escutam nossos conselhos, mas imitam a nossa vida. E hoje, muitos pais querem ensinar valores, mas os filhos estão vendo outra coisa, diferente do que está sendo dito na teoria. Eu trago aqui alguns exemplos. O pai fala sobre respeito, mas grita. A mãe fala sobre perdão, mas vive amargurada. Fala-se sobre Deus, mas não há uma busca, de fato, de se ter um relacionamento com Deus. E a Bíblia que seus filhos mais leem
é o seu comportamento. E há uma frase que diz: pregue, se preciso, use palavras. E existe um exemplo muito bonito na Bíblia, que é de Timóteo, um jovem que cresceu vendo a fé dentro da própria casa. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, está escrito: recordo-me da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Olha que mensagem mais linda! Paulo não fala apenas da fé de Timóteo, ele fala da fé que viu na sua avó e na sua mãe. Uma fé verdadeira, sem fingimento, uma fé vivida dentro de casa, que marcou muito a vida daquele jovem. E muitas vezes os pais não percebem, mas pequenas atitudes estão formando memórias eternas nos filhos. E talvez alguém pense agora: mas eu erro tanto. Deixa eu dizer algo: nenhum pai, nenhuma mãe será perfeito. Mas filhos também aprendem quando os pais reconhecem erros, pedem perdão e buscam melhorar, porque isso também ensina humildade. Jesus, o nosso exemplo, que não apenas pregava, Jesus, ele vivia, ele servia, ele amava, corrigia, perdoava. E é exatamente isso que nossos filhos precisam enxergar em nós. O que seus filhos estão aprendendo ao olhar a sua vida? O ambiente da sua casa aproxima as pessoas de Deus ou afasta? Seu filho conhece o Jesus que você fala através da maneira como você vive? Se seu filho visse sua vida sem ouvir as suas palavras, ele encontraria Jesus? Nossos filhos não precisam de pais perfeitos, precisam de pais que amem a Deus de verdade, que vivam aquilo que ensinam, que lutem, que orem, que tentem, porque exemplos marcam gerações. E para concluirmos, vamos refletir em Provérbios 22, versículo 6, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, que quando grande não se desviará dele. Percebe algo aqui? A Bíblia não diz ensine o caminho, não. Ela diz ensine a criança no caminho, porque não é apenas sobre mostrar uma direção, é sobre caminhar juntos, é sobre ensinar com a vida, com a presença, com o exemplo, com o amor. E mesmo quando falhamos, Deus continua nos ajudando a formar gerações. E vamos orar? Senhor, nos ajude a sermos exemplos dentro de casa, que nossos filhos possam enxergar Teu amor através das nossas atitudes. Nos dê sabedoria, paciência e um coração ensinável. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com outros pais e comente aqui se você tiver algum tema ou o que você achou dessa mensagem. Eu gosto bastante de ouvir. Até a próxima!